e hoje Lula está em Roraima, lá no meio dos Yanomamis, porque os Yanomamis estão passando fome, estão passando isso, estão passando aquilo. Para quem não sabe, Lula foi que criou a maior reserva nacional para meia dúzia de índios, a Raposa Serra do Sol, lá, que desde que foi formada, foi tomada conta por ONGs e por quadrilhas da Europa, principalmente da Noruega e da França. O Lula criou um país dentro do país. E agora os índios estão lá passando na merda, na miséria, fudidos. Eu não entendo. Tem tanto índio como o Lula, estão tão preocupados com os índios, nomearam até a Sônia Guadalajara. A Sônia Guadalajara, tá, é gerente de um posto Ipiranga da Itaú, patrocinada pelo Itaú. Banqueiro cuidando de índio. É a mesma coisa que raposa cuidando de galinha, mais ou menos. Eu quero saber qual o interesse que o Itaú tem. Abrir caixa eletrônico lá na Raposa Serra do Sol? Pode ser, mas tem que depositar em ouro, em pepita. A roubalheira lá continua comendo solta. Inclusive, na época, foram desalojados milhares de famílias lá para alocar esse pessoal, plantadores de arroz e outros. Falando nisso, tem gente no governo aí que gosta muito de arroz, mas é mais para o sul. O pessoal gosta muito de arroz. Pode perseguir os outros, de vir em cima dos outros. Pode vir em cima de mim, não tem problema, não. Eu tenho a bunda limpa. Quem tem a bunda suja tem que se preocupar. Quem tem o rabo cheio da rabiola para o lado, hoje, como eu falei, eu estou azedo mesmo. Então é o seguinte, é para soltar o verbo. Então essa turma que está aí, essa gangue, ou quer dizer, os colaboradores do Lula, até agora não disseram ao que vieram. Primeiro mês está indo embora, e a única coisa que a gente, em 30 dias, em um mês nós perdemos 30 dias. Porque até agora eu não vi nada. Não vi ninguém falar em emprego, ninguém vi ninguém falar em renda, eu não vi falar em nada. Eu vi dizer que a injúria racial agora também é crime racial. Parece que é esse o problema do Brasil. O problema da esquerda brasileira é que adora falar que vai prender os outros. Gozar que quem prende os outros é a polícia, né? Porque a justiça não tem polícia, não tem força, não tem nada. Eles, por um lado, eles querem acabar com a polícia, e do outro lado, eles querem prender todo mundo. Eu quero saber se acabar a polícia, quem vai prender quem? Chico, quem vai prender quem? Conta para mim aí, Chico. Oi, Rubem, tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Quem vai prender quem, né, cara? Isso aí é a nossa... Bom, com certeza a polícia ainda existe, né? Vamos ver, apesar de eles estarem com essa questão aí de querer desarmar todo mundo, né? Vai menos a bandidagem, né? A bandidagem está correndo solto, está tudo correndo solto, está tudo à vontade. Estamos batendo recorde aí de dias sem apreensão de drogas, né? Parece que depois do novo governo não houve mais apreensão de drogas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o que você entender com isso, porque isso aí é um dado, né, do governo. O governo entrou, parece que congelaram a Polícia Rodoviária Federal, que vinha batendo recorde em cima de recorde de apreensão de droga, né, e agora parece que desapareceu. Mas o alvo número um, para mim, fica sendo o Bolsonaro, né, porque está na vez. Né? Assim como Lula esteve na vez, Bolsonaro está na vez. É uma novela, né? É uma novela que não tem fim, né? Você pode ainda trocar os personagens, mas essa novela não tem fim. É uma novela que é promovida pelos donos do mundo, né? E usam as suas marionetes aqui para a gente, tanto de um espectro quanto do outro, né? Você veja bem, Bolsonaro foi para algumas semelhanças em relação ao título aí da live para a gente dar pensar um pouquinho, né? Você tem o Bolsonaro, ele foi para Orlando, né? Foi para os Estados Unidos, faltando 2 dias para terminar o ano, ou um dia, 2, não importa. Terminando o ano, né? E com isso terminando seu mandato de presidente. Passaria para o dia 1º, para o Lula na cerimônia, né? Que ele não participou. Né? Aí você mas ele fugiu do... Vamos tentar entender um pouco as coisas, porque é muita bobagem que sai de lado a lado. E o nosso lado aqui é o lado mais difícil, pode ter certeza. Né? Porque a gente tem que escorar bobagem de um canto e besteira do outro. Então nós ficamos aqui só aparando essas bobagens que vão chegando. Né? Então você tem o Bolsonaro fugiu. Não fugiu. O que o Bolsonaro fez, ele tem todo o direito de fazer. Ele não estava condenado a nada, ele não estava sendo procurado pela justiça, não tinham solicitado a presença dele para esclarecimento de nada, nem nada. Né? Então ele estava livre para sair. Você me pergunta, mas isso está certo? Eu falei, do ponto de vista legal, não vejo problema nenhum dele ter saído do país aí. Agora, do ponto de vista ético, com certeza não faltou ética, né? Faltou ética, que a ética, às vezes, acompanha até os bandidos, né? E, nesse caso, não que ele seja bandido, não provaram nada. Mas, por exemplo, o Fernando Henrique vendeu o grande patrimônio brasileiro, né? Entregou o grande patrimônio aqui, levou seus lobbies e foi para a França, mas não deixou de cumprir o seu protocolo, passou a faixa para o Lula, né? Foi digno, né? Foi ético ali, dentro de toda a sacanagem que foi promovida, né? Ele soube sair pela porta da frente. Né? O Bolsonaro nem isso conseguiu, né? Nem conseguiu organizar e esclarecer as coisas para o seu eleitor, né? Ele não teve dignidade nem com os seus eleitores. Bom, dito isso, a gente já sabe que o Bolsonaro o Bolsonaro está na casa, ele está em Orlando, numa casa emprestada daquele menino que luta, né? Do Aldo, né? Zé Aldo, que o Zé Aldo, ele é um cara que é um bom investidor. Não sei se vocês sabem, ele não vive ele ganhou muito dinheiro. E ele é um cara que vive aplicando dinheiro aí. É um cara que gosta
de escutar boas dicas, entendeu? Se vocês me entendem assim, né? É um cara que gosta de escutar boas dicas e emprestou a casa para o presidente da República, né? Porque quando ele emprestou, o Bolsonaro era presidente, né? Foi no dia 30, parece, né? E agora é o ex-presidente da República. Então, o Aldo emprestou a casa. Alguma semelhança com outro ex-presidente que usava um sítio emprestado também? Eu notei uma semelhança aí, né? Então, nós temos agora os nossos ex-presidentes, olha como eles têm muitas afinidades, né? Um gostava de frequentar um sítio do amigo, né? E agora o nosso atual mais recente ex-presidente, né, frequenta a casa de Orlando, né? Está praticamente morando, né, em Orlando, na casa de um amigo também, né? E outra curiosidade, olha só como é que não para por aí. Ele agora vai começar a dar palestra. Está lembrado também de outro presidente que deu várias palestras, né? Ministrou várias palestras, né? Depois que saiu do poder, né? Passou um período aí ministrando palestras e ganhou muito dinheiro com isso. Está se repetindo também. Vem cá, esses caras são tão diferentes assim? Qual a diferença desses ex-presidentes? Tem tanta diferença assim, né? E o povo no meio desse jogo joga para lá, joga para cá, né? Então o Bolsonaro ele ele está nos Estados Unidos. Só que a corrente está muito forte aqui para ir para cima, né? A gente já conversou sobre isso da outra vez. Quem perdeu pode assistir a última live aí de sábado, do outro sábado, que tem mais esclarecimento. Essa ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, ele foi com um visto diplomático, né? Porque quando ele sai daqui do Brasil, ele sai presidente da República ainda, né? E vai com visto diplomático, que expira em seguida, né? Porque quando a pessoa, né, que tem o visto diplomático termina a sua missão, ou não tem mais o cargo, o visto ele expira automaticamente. Você precisa, sim, trocar esse visto, né? Provavelmente ele deve trocar aí por algum outro visto aí de trabalho, ou qualquer coisa, já que ele vai ministrar palestras agora, ele deve pegar um visto de trabalho aí para se manter na legalidade, né, no outro país. Né? Para finalmente trabalhar. Será que vai trabalhar? Será que ele vai ministrar essas palestras todas? Ou é igual aquelas contas aí, ó, marca 10 aí, mas eu só vou em 2. Não tem essas contas? Exatamente. Então, pô, o cara vai lá, tá dizendo que vai, vamos embora, vamos acreditar. Só que é o seguinte, aqui o negócio começa a pegar fogo. O pessoal não está querendo refrescar, não. O movimento aqui da antiga oposição ao Bolsonaro, que agora é a situação, é o governo, né? É o atual governo, essa turma está querendo ver o Bolsonaro do avesso, bicho. Entendeu? E eles estão em cima, e anistia não, e a própria postura do Lula com o governador do Distrito Federal, né, com o Ibanez, que pediu desculpas pelo ocorrido, a falha na segurança, coisa e tal, e o Lula não aceitou, não. O Lula falou, não aceito desculpa, não. Não aceito desculpa nenhuma. Isso já mostra, é a turma do anistia, não. É a turma que não quer saber de anistia de jeito nenhum. E é difícil, né? Vamos ver se o Lula vai estender isso. Depende do interesse, né? Eu acredito no seguinte. Você falou para mim, Chico, vamos prender o Bolsonaro? Eu falei, cara, o plano é o seguinte. O plano é inviabilizar o Bolsonaro. Na minha opinião. O que você acha que vai acontecer? O Bolsonaro precisa ser inviabilizado de qualquer jeito. Agora, se para isso vai ser necessário chegar no ponto... Aí a gente já não sabe. Mas eles vão inviabilizar de qualquer forma. Mas como é isso, inviabilizar o Bolsonaro? Você tem várias formas de inviabilizar o cara. Uma delas é tornar ele inelegível, né? Começa por aí. Pode sair uma decisão aí tornando o Bolsonaro inelegível por 8 anos, né? E aí você já começa a inviabilizar o sujeito. Você, de repente, não vai precisar prender, contanto que ele fique de boquinha fechada. Tudo é ajeitado, cara. O PT é o partido do acordo, cara. Os caras são bons dessa parada aí. Eles são ótimos de acordo, entendeu? Então, o objetivo hoje é inviabilizar o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um perigo? Não, o Bolsonaro ele foi o cara que conseguiu mostrar a ferida do sistema, né? Nós tínhamos um sistema aqui que vivia linda, maravilhosamente bem, era o Jardim do Éden, né? Era o PT e PSDB polarizando, numa boa, tranquilamente, os dois partidos servindo a banca, né? Ganhando um, ganhando o outro. A banca estava satisfeita, vivendo numa harmonia sem fim, né? O sistema achou que a parada estava resolvida. E o Bolsonaro chega para estourar tudo, cara. Bolsonaro, o efeito Bolsonaro, né? Gerou um tilt. O Bolsonaro deu um tilt no sistema, né? O Bolsonaro ele chega e quebra de uma maneira que ninguém esperava. O sistema não esperava por isso. E ele mostra que existe sim uma falha aí nesse sistema que alguém pode entrar. Para o nosso azar, esse alguém foi um cara não vou dizer desqualificado, mas foi um presidente que não tinha tanta capacidade assim, né? Que se afastou do nacionalismo verdadeiro, né? Que se afastou do povo e governou para os banqueiros, para a banca, né? Governou para os especuladores, né? Esqueceu do povo e esqueceu do nacionalismo, né? Deixou muita coisa correr frouxa. Então, mas ele mostrou que havia uma ferida no sistema e ele cutucou a ferida do sistema. Então, o Bolsonaro é um cara que precisa ser queimado pelo sistema.
porque ele descobriu isso. E ele pode passar esse legado para alguém, aí sim, alguém que tenha competência, alguém que tenha princípios, alguém que seja nacionalista mesmo, né? Um cara que pode ser um chavista, pode ser um getulista, cara, um desenvolvimentista, com uma mentalidade de crescimento chinês, do chinês, né? Não a forma de governo, mas a forma de desenvolvimento econômico, né? Investindo na produção. Então, cara, você pode ter uma passagem de bastão perigosíssima para o sistema e maravilhosa para nós, né? O Bolsonaro pode passar esse bastão para alguém qualificado, cara. Então, o sistema precisa urgentemente aniquilar o Bolsonaro. Não pela competência dele, entende? Que eu acabei de explicar. Não é por ele ser extremamente competente, extremamente... Não. É porque ele descortinou, cara. A mulher estava passando, ele levantou a saia da mulher, todo mundo viu. Entendeu? Ele foi o garotinho que passou e levantou a saia da mulher. E todo mundo viu a bunda da mulher de fora. Entendeu? Foi o que ele fez com o sistema. Ele botou o sistema de bunda de fora. E todo mundo viu. Então, esse cara pode passar esse bastão para alguém que agora não vai só levantar a saia, não, bicho. Pode fazer algo mais, pode machucar um pouquinho mais. Entendeu? Então, se ele passa esse bastão para alguém qualificado, é perigo. É perigo. Aí a gente não vai ter mais esse controle todo em cima de nós. Né? Nós vamos começar a ter uma soberania. Isso é o medo. Esse é o medo. Vem alguém querendo realmente uma soberania, que não vai admitir base de outro país aqui dentro, né? Que não vai admitir esse monte de ONG espalhada por dentro onde está a nossa riqueza, como o Rubem falou aí, a Raposa Serra do Sol, onde tem o maior aquífero. Dizem que tem até ratanabala embaixo, né, Rubem? Tem de tudo ali, tem de tudo. Ali tem de tudo. Ô, Chico, aqui é o seguinte, eu quero agradecer aqui. Gente,